Hoje nós vamos refletir sobre um tema libertador, que é o esquecimento das ofensas para se desligar do mal. Nós encontramos esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 1 a 10, e no Livro dos Espíritos, nas perguntas 291 a 303. Esquecer uma ofensa pode parecer, à primeira vista, uma tarefa quase impossível. É muito difícil nós perdoarmos. Afinal, quando nós somos feridos, somos traídos, somos humilhados, a dor, ela se fixa na nossa memória. O orgulho grita dentro de nós, nos pedindo justiça e muitas vezes até vingança. Mas nós devemos lembrar que o amor ao próximo é o princípio da caridade. E amar os inimigos é a aplicação mais sublime dessa caridade. Essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Amar os inimigos não significa nutrir por eles um afeto impossível de sentir, mas agir com caridade, não desejar o mal e não guardar rancor, principalmente esse rancor que nos adoece muitas vezes. Guardar a mágoa é manter o mal vivo dentro de nós. Toda vez que nós lembramos de uma ofensa com ódio, com ressentimento, nós revivemos esse mal, nós alimentamos esse mal e deixamos influenciar os nossos pensamentos e as nossas ações. Também atraímos por afinidade aqueles espíritos menos evoluídos que têm esses sentimentos de ódio e rancor também. Devemos lembrar que a morte só afasta da presença material os nossos inimigos, mas eles podem continuar a nos acompanhar com esse mesmo ódio depois de ter deixado a Terra. Nós passamos pelas provas do mal justamente para alcançar o bem. Faz parte da nossa evolução. Esquecer a ofensa é uma forma de higiene espiritual. Ela limpa o nosso coração dessa sujeira do rancor. Perdoar não significa aprovar o erro, nem compactuar com a injustiça. Significa se libertar da prisão do ressentimento. O rancor nos liga ao mal como uma corrente invisível. Enquanto nós não perdoamos, não resolvemos esses nossos problemas, nós continuamos atados àquele que nos feriu. Ao esquecermos a ofensa, cortamos esse laço, deixamos de ser vítimas e nos tornamos senhores da nossa paz interior. Perdoar é libertar-se do mal. E essa libertação começa na nossa mente, mas ela precisa alcançar o nosso coração. Esse perdão tem que ser de coração, com muito amor. Jesus na cruz, em meio à extrema dor, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ele não apenas perdoou, ele esqueceu a ofensa ali mesmo, na hora. Não levou esse ressentimento com ele para o mundo espiritual. Esse é o exemplo que tem que nos inspirar. Perdoar com o coração e deixar que o amor dissolva o mal. Num trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz para olharmos para frente, porque quanto mais nos elevamos pelo pensamento acima da vida material, ou seja, quando mais nos elevamos na vida espiritual, nós menos seremos magoados pelas coisas da terra. Não daremos tanta importância assim às coisas materiais. Para praticarmos o esquecimento das ofensas, como nós podemos fazer, né?
podemos começar orando por quem nos ofendeu. Porque a oração, ela é libertadora. Ela faz muitas transformações na nossa vida. No início pode parecer muito difícil orar por uma pessoa que me ofendeu, mas sejam persistentes, que com o tempo o coração se enche de amor. E essas vibrações, elas farão bem para nossos inimigos, mas farão bem para nós mesmos. Aliviará o nosso coração, nos deixará em paz. Vamos ter empatia, tentar também compreender as fragilidades do outro. Quem fere, muitas vezes, também está ferido. E algumas vezes pode até não ter agido com maldade no coração. Porque todos nós cometemos erros. É importante também nos autoconhecer. Como é importante para entendermos por que essa ofensa me machuca tanto. Tem um motivo talvez ali também. Às vezes é orgulho ferido, é o ego exaltado. Talvez nós chegamos à conclusão que nem foi tão grave assim. Para ilustrar, eu vou contar uma história retirada do livro Endereço Certo, de Richard Simonet. 2 irmãos moravam numa bela residência, herdada dos pais, e apesar de ser uma construção mais antiga, era bem cuidada, era confortável, era espaçosa. Ali eles poderiam permanecer por muitos anos. No entanto, por uma insignificância, uma bobagem, eles se desentenderam, brigaram. E depois de muito discutirem, resolveram dividir a casa e morar cada um numa parte da casa, porque eles não queriam se desfazer da casa, que é a herança dos pais. Mas ao dividir a casa, sem muitos recursos, eles improvisaram. Um improvisou um banheirinho, outro improvisou uma cozinha, e a casa não ficou adequada, não ficou confortável para nenhum dos dois. E eles viviam assim, nessa situação incômoda, cheia de rancor. Um amigo em comum dos dois passou por ali e, observando a tolice que eles tinham feito, sugeriu para os dois: por que vocês não se reconciliam, derrubam essas paredes divisórias e voltam a viver confortavelmente? Não foi a resposta de cada um por si. Eles preferiam viver assim, naquela situação incômoda. E assim, permaneceram por muitos anos, sem jamais conversar, uma existência azedada pelo ressentimento, numa casa dividida pela intransigência. E muitas vezes, nós vivemos assim, levantando barreiras, levantando paredes de ressentimento, de mágoa, de irritação, que impedem uma convivência pacífica com o nosso semelhante, com nós mesmos. Então, vamos decidir conscientemente não reviver esse mal. Esquecer as ofensas não é uma fraqueza, pelo contrário, é uma força espiritual. Nós temos que ter força para conseguir perdoar. É um ato de coragem e um ato de maturidade. É a chave para nos desligarmos do mal e nos conectarmos com o bem, com a luz. Que possamos, então, seguir o exemplo de Jesus. Perdoar sinceramente. Deixar o mal para trás. Não como quem ignora a dor, porque nós passamos por aquela situação, mas como quem escolhe viver em paz, mudar os pensamentos, mudar as vibrações, as energias. Que possamos então, a partir de hoje, ao lembrarmos de uma ofensa, ao passarmos por uma situação como essa, pensar, acima de tudo, vale a pena carregar esse peso? Vale a pena eu viver o resto dos meus dias com essa amargura, atraindo todo o mal, todo o ressentimento?
me tornando uma pessoa amarga muitas vezes. Então, escolher perdoar. Muita paz a todos e que o amor de Cristo nos inspire a cada passo do nosso caminho.